Quantos estão felizes por estar aqui? Glória a Deus. Talvez você diga assim, pastor, eu estou aqui, mas eu não estou tão feliz assim. A pergunta que eu faço agora não é se você está feliz, mas eu quero saber se você é feliz. Quantos aqui são felizes? Porque é diferente, né? Às vezes você está vivendo uma situação em que não há alegria, que você diz, não estou feliz, mas só porque você tem Jesus em seu coração, Ele é a razão da sua vida, do seu viver, então você tem sim, uma alegria que não tem fim em seu coração, você é feliz, você não está, você é feliz, porque Cristo habita em você, amém? Já há alguns domingos que o Senhor tem me levado a falar um pouquinho sobre batalha espiritual, sobre a luta que nós temos contra o inimigo, contra o diabo. Eu não sei se você sabe, ou se você entende que você está em guerra. Alguns sabem disso. Alguns têm clareza de que vivem uma batalha espiritual constante, mas outros não têm essa mesma clareza, não têm esta certeza. Muitos acham que isso é conversa de crente. Eu quero sim dizer para você, nós estamos sim numa batalha espiritual todos os dias de nossa vida. E há um texto na palavra de Deus, que está lá em Efésios. Paulo escreve à igreja que estava em Éfeso, no capítulo 6, que fala bastante sobre esta batalha espiritual, e nós temos lido esse texto, já li alguns domingos atrás, mas eu sei que o Senhor tem tanta coisa para falar sobre isso, e eu quero desafiar você a abrir a sua Bíblia novamente, e pensarmos juntos naquilo que o Senhor tem para nós nesta noite. Efésios, capítulo 6, versículos 10 a 18. Versículo 10. E finalmente, meus irmãos, sede fortes no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos, ou porque não lutamos contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os governantes das trevas deste mundo, contra as maldades espirituais em regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Havendo feito tudo, ficar firmes. Antes de nós continuarmos esta leitura, você já viveu alguma vez um dia mau? Você está vivendo talvez um dia mau? Paulo diz aqui, olha, fique firme. Fique firme. Versículo 14. Portanto, estai firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os vossos pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno, e tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Feche os seus olhos mais uma vez. Pai, muito obrigado por esta porção da Tua palavra que acabamos de ler. E pedimos que o Senhor nos dê sabedoria, discernimento, para entendermos esse texto e aplicarmos ele à nossa vida, para que nós possamos de verdade termos condições de lutar contra o nosso inimigo, diabo. Nós oramos pedindo ao Pai que a bênção do Senhor esteja sobre a Tua igreja nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém? Com o título da mensagem, como posso resistir às ciladas do diabo?
Vivemos sim uma batalha constante, diária. Talvez você ache que não, mas é uma realidade. Mas a pergunta que eu quero fazer é: como é que nós podemos resistir às ciladas do diabo? Esse texto é um dos textos mais clássicos do Novo Testamento, da Bíblia, para falar sobre batalha espiritual, sobre luta espiritual. Esse texto, em cima dele, baseado nele, acredito que milhares de músicas já foram escritas, milhares de ministrações, de pregações foram realizadas, e milhares de livros já foram escritos abordando exatamente esse tema, batalha espiritual. Esse texto revela o conflito humano que existe com o reino das trevas. E esse texto ensina a mim e a você que nós podemos vencer os ataques do nosso inimigo. As ciladas, as estratégias que ele coloca, nós podemos vencer cada uma delas. E quando Paulo fala de batalha espiritual, eu estava falando isso hoje de manhã, ele usa um pano de fundo da sua época. Paulo viveu no auge do Império Romano, e nós não podemos esquecer disso, que quando Paulo escreve a carta aos Efésios, Paulo estava preso. E como ele estava preso, a prisão não é como você talvez tenha em mente, em uma cela, ele fechadinho naquela cela e pronto. Não, Paulo, ele estava preso e junto com ele, preso a ele, tinha um soldado romano. Imagine um soldado romano o tempo todo junto com Paulo. Paulo prisioneiro e o soldado ali junto com ele. Então Paulo sabia muito bem, entendia muito bem, e ele podia escrever com propriedade, porque ele vivia no auge do Império Romano, ele sabia como era o exército do Império Romano, ele conhecia, de certo, alguns soldados, ele sabia como era o uniforme do exército do Império Romano. Então Paulo vai falar sobre batalha espiritual, sobre vestimenta que eu e você temos que vestir, tendo em mente aquilo que ele via, aquilo que ele conhecia. O Império Romano era imbatível nas suas batalhas. O Império Romano, ele botava medo. Não tinha exército mais poderoso na época de Paulo do que o exército romano. O exército romano não tinha muita proteção atrás, porque a visão deles era ir para frente, era combater corpo a corpo e vencer. Não tinha esse negócio de se preocupar muito com a retaguarda, não. A visão era ir para cima e derrubar e destruir qualquer inimigo. E Paulo, quando fala sobre batalha espiritual, Paulo tinha tudo isso em sua mente. Então, algumas razões levavam o Império Romano a ser um exército poderoso. Algumas razões levavam o exército do Império Romano a ser imbatível. E a primeira razão que eu entendo é que o exército romano era imbatível, invencível, porque eles lutavam debaixo de uma insígnia. Eles lutavam debaixo de uma bandeira, de um brasão. E amados, quando o inimigo olhava o brasão romano, quando o inimigo olhava as bandeiras tremulando do exército romano, quando os inimigos viam aqueles brasões, os pendões, as bandeiras, eles já tremiam, eles já tinham medo só de ver as insígnias do Império Romano. E esta era uma razão porque os exércitos do Império Romano era imbatível. Uma segunda razão porque eles eram imbatíveis é que eles tinham estratégias muito superiores aos dos inimigos. Os romanos sempre lutavam colados um ao outro. Sempre junto, bem juntinho um do outro, de maneira que quando o inimigo vinha lutar contra um soldado romano, ele não lutava só contra um homem, ele tinha que lutar contra um exército. Era imbatível. Eles se uniam, um protegia o outro,
Um lutava pelo outro, e eles conheciam as estratégias do exército inimigo. A terceira razão que vejo que o exército romano era poderoso e imbatível é que eles tinham armas de ataques poderosas, tanto armas de ataque quanto armas de defesas. E o apóstolo Paulo apresenta nesse texto uma batalha espiritual, e ele fala de armas de ataque e armas de defesa. E é este o pano de fundo. É por isso que Paulo vai falar agora, e eu quero que você preste atenção na semelhança que há entre uma guerra em que os romanos entravam e uma guerra que nós vivemos e que nós entramos todos os dias, que nós enfrentamos todos os dias da nossa vida. Então, a primeira verdade que eu quero apresentar é que para você entrar numa guerra contra o diabo e vencer, você precisa ter consciência que você também luta debaixo de uma insígnia. Você precisa ter consciência que, assim como o exército romano, os inimigos tremiam quando viam o brasão e a bandeira. O nosso inimigo, os demônios, tremem quando vem a nossa insígnia, quando vem a bandeira do cristianismo, quando vem a minha bandeira e a sua bandeira tremulando, eles tremem de medo, porque esta bandeira é Jesus Cristo. E quando eles veem Jesus, quando eles veem a insígnia, quando eles veem na bandeira o nome de Jesus, eles tremem de medo. E nós lutamos embaixo desta mesma insígnia. Assim como os soldados romanos, eles eram respeitados e temidos só por conta do brasão. O inimigo, quando vê o nome de Jesus, ele já treme. Então você não precisa temer nada, porque você faz parte de um exército poderoso, o exército do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Em segundo lugar, a luta que você está enfrentando, ainda que você pense que está sozinho, você não está sozinho. Tem muita gente que pensa que está sozinho, mas essa luta, nós não lutamos sozinhos. Deus está dizendo assim: você não está sozinho. Seja fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Olha só que coisa maravilhosa quando Paulo escreve versículo 10. E Deus está dizendo para mim e para você: você não está sozinho. Você se acha fraco, se acha impotente, mas seja fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Amados, esta é uma realidade. E Paulo está dizendo isso porque é o que ele vivia naquele momento, amarrado, preso a um soldado romano. A Bíblia diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. E se você entrou aqui nesta noite, e se você está se sentindo fraco, quer dizer para você que você está no ponto certo. No ponto certo. Porque agora que Jesus pega você e diz: olha, eu vou lutar a sua batalha. Pode deixar. Eu luto a sua batalha. E o diabo treme quando vê o nome de Jesus. Quando vê Jesus. E Ele está aqui, amém? Eu quero revelar, amados, alguns dos aspectos do caráter de Satanás. Porque nós precisamos conhecer o nosso inimigo. O exército romano, quando ia lutar contra um outro povo, eles estudavam aquele povo, as estratégias, eles conheciam o seu inimigo, e nós também precisamos conhecer o nosso grande inimigo. Eu não sei se você sabe, mas a Bíblia traz e apresenta vários nomes de Satanás. Nós temos mais de 15 na Bíblia, fora aqueles que nós ouvimos por aí, né? Eu acho que você já ouviu alguns aí, né? Eu lembro que a minha avó chamava ele de Faustininho. Eu nunca li isso em lugar nenhum, mas ele dizia: Faustininho está aí.
Faustininho está trabalhando. E eu falava, o que é isso? É o diabo. Rabudo, vermelho, há tantos nomes que de repente vêm na sua mente que você já ouviu aí, e talvez a Bíblia não fala assim, mas nós vamos pensar um pouquinho em alguns nomes, porque os nomes dele revelam o caráter dele, mostra a natureza dele, e nós precisamos conhecer o nosso inimigo para enfrentar e vencer as suas estratégias, as suas armadilhas, as suas lutas, armadilhas, estratégias. Faltou uma palavra que eu queria dizer aqui? Bem, depois ela vem. A primeira natureza, nós podemos dividir em algumas naturezas. Uma das naturezas do diabo é a natureza destrutiva. Eu quero que você tenha sempre isso na sua mente. O diabo, ele não vai lutar só para te ferir. Ele quer te matar. E Jesus diz lá em João 10:10, o ladrão vem, senão para matar, roubar e destruir. E eu acredito que destruir é mais do que matar. Destruir é jogar o indivíduo lá no pó, de tal maneira que ele não tenha condições alguma de se reerguer. Está totalmente destruído. Não existe possibilidade de se levantar e de começar de novo. E a Bíblia diz, e mostra aqui, 2 nomes para o diabo nessa natureza destrutiva. No hebraico, Abaddon, e no grego, Apolion. E esses 2 nomes têm tudo a ver com a natureza destrutiva do diabo. Ele procura brechas, e ele só entra em brechas. Quando nós permitimos, nós deixamos brechas abertas. E muitas vezes nós abrimos brechas porque nós quebramos princípios. Nós desobedecemos princípios que estão na Bíblia, na palavra de Deus. E aí então brechas são abertas e ele entra. E ele não vem para ferir, mas ele quer acabar com você, destruir você completamente. Então ele procura uma brecha na vida do crente para ter legalidade para atacar. Esta é a primeira natureza dele, natureza destrutiva. Uma segunda natureza de Satanás é que ele é a natureza pervertida. Perversão. O diabo, ele é perverso. E perversão é transformar as coisas. Perversão é distorcer. E ele é craque em distorcer, em perverter, em transformar. E nós vamos entender bem isso, E dentro dessa natureza, alguns nomes são nos apresentados. Eu lembro que há algum tempo atrás, lá no outro templo, eu preguei sobre Belzebu. Não sei quantos se lembram disso, mas Belzebu é senhor das moscas. Então, o diabo é senhor das moscas. Eu não sei se você sabe, mas não existe mosca limpa. Mosca gosta de ficar em lugar sujo. O lugar que elas mais gostam de ficar pousadas, descansando, é em cima de estrume. Então, quando você vê uma mosca voando ali e sentando na sua sobremesa, pense onde ela estava lá. Ou você acha que ela limpou as patinhas dela no tapetinho para sentar na sua sobremesa? Não. É nojento, mas é a realidade. E a Bíblia nos mostra lá em 1 Reis, capítulo 2, que o nome do diabo é Belzebu, senhor das moscas. Ele gosta de lugar sujo, de lugar podre. Há uma outra palavra também, um outro nome que revela a natureza pervertida, é Belial. É um nome de origem grega que significa sem valor algum. E esse nome nós vemos lá em 1 Samuel capítulo 2, a partir do versículo 12, em que os filhos do sacerdote Eli
foi chamado de filhos de Belial, adúlteros, ladrões, mentirosos. Eles estavam ali servindo como sacerdotes, eram filhos de sacerdotes, mas viviam uma vida totalmente desregrada, pervertida. E ali então eles são chamados de filhos de Belial. Amados, é interessante nós pensarmos, porque quando nós lemos a história dos filhos de Eli, nós vimos o final trágico que eles tiveram. Por quê? Eles estavam pervertidos, fazendo tudo aquilo que era distorcido, não era a vontade de Deus. E eles foram chamados de filhos de Belial. Dentro dessa natureza pervertida, outros nomes são apresentados na Bíblia, como dragão, serpente. Serpente, logo vem à sua mente o momento em que a serpente chega para Eva, né? E a gente sempre fala Eva, mas quando você lê Gênesis, você vai entender que Adão estava ali do ladinho de Eva. Ele não estava longe não, ele estava pertinho dela. E a serpente chega para Eva e disse assim: é verdade que Deus disse que se você comer desta fruta, você vai morrer? E Eva disse sim, Deus disse. A serpente disse para Eva: não, 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 não. Não é verdade isso não. Vocês não vão morrer. Se vocês comerem, vocês vão ser igual a ele. Amados, veja que a serpente aqui distorceu a palavra de Deus, perverteu, transformou uma verdade em mentira. E esta é uma característica do nosso inimigo, do diabo. Ele perverte, ele muda, ele transforma. E é interessante que hoje nós vivemos dias assim, em que muita gente, né, teve a sua mente invertida. Hoje, por exemplo, tem gente que acha, né, que o crente pode comprar e não precisa pagar. O que é que tem de mais? Todo mundo faz isso. Eu vou comprar esse carro zero pela fé. Pela fé. Não estou nem trabalhando, mas eu tenho fé em Deus, que eu vou pagar as 60 parcelas de R$2.000. Como? Deus me disse: então não vou pagar. Ei, espera aí. O que é que a Bíblia diz a respeito da verdade? De quem você é? Filho de quem você é? Como é que você pode aceitar uma mentira como sendo verdade na sua vida? Então nós lemos isso na Bíblia, e o diabo, ele é sujo. Um outro nome para o inimigo está lá em Mateus capítulo 6, versículo 13, na oração do Pai Nosso. Chega um momento da oração que Jesus diz assim: e livra-nos do mal. Não é isso? Só que a tradução no grego, no original, não é mal. Jesus diz assim: livra-nos do maligno. Maligno é muito pior do que mal, porque maligno é o próprio diabo. E Jesus falou ali na oração do Pai Nosso: livra-nos do maligno. Olha assim, quando você for orar, entra no teu quarto e faça esta oração, e lá naquele momento você vai orar: Senhor, livra-me do maligno. Esta é a natureza do diabo. Em João capítulo 8, versículo 44, Jesus o chama de homicida, de assassino. Olha que ele diz para os fariseus: vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Ele é assassino, ele é mentiroso. A terceira natureza de Satanás é a natureza controladora.
A Bíblia diz que ele é príncipe deste mundo. A Bíblia diz que ele é príncipe dos demônios e príncipe do poder do ar. E até Jesus reconhece o poder do diabo. Ele é quem controla estas maldades. É Ele quem controla as guerras. E é por isso que nós estamos aqui para lutar. E lutar contra o príncipe das trevas deste mundo. A Bíblia diz que eu e você temos poder em Cristo Jesus para lutar e vencê-lo, não por nossas forças, não pela força do meu braço ou da minha capacidade intelectual, meu conhecimento, minha sabedoria, mas por causa do nome e do sangue de Jesus. Então você pode dizer aí: eu sou poderoso em Cristo para vencer o inimigo. É Ele quem comanda este mundo. Ele é o príncipe dos demônios. O seu quartel-general está aí nos ares. Está nos ares. E é interessante, amados, não sei se você já reparou, que tem lugares que você vai e você sente no ar a presença deles. Já sentiram isso alguma vez? Que você pisa naquele lugar e você fala: meu Deus, isso aqui não é lugar para eu estar. Eu não podia estar aqui. E não podia mesmo. Você está fazendo o que lá? Bata em retirada. Sai de lá. Você não precisa estar lá. O quartel-general dele está nos ares. Há ainda a natureza manipuladora de Satanás. A Bíblia diz que ele é o nosso adversário. 1 Pedro 5, 8. Lá diz que o leão está rugindo, bramando como o leão. Queridos, o único leão na Bíblia é o leão da tribo de Judá. Mas aqui diz que o diabo é o nosso adversário. Ele brama, ele ruge como um leão. Ele só faz barulho. Mas o barulho assusta. Imagina aqui vocês no culto, e de repente por aquela porta entra um leão. E ele dá o rugido dele. O que é que vai acontecer? Pouquíssimos. Bem pouco vai ficar sentadinho. E vai dizer: obrigado, Jesus, por esse leão. Eu agradeço ao Senhor por o Senhor me escolher por ser refeição para Ele. Quem vai fazer isso? Ninguém. Nós vamos correr. E a Bíblia diz que o diabo, ele ruge, ele brama. E é interessante que hoje de manhã, uma irmã me procurou, dizendo do seu filho, que tem escutado à noite um leão no quarto. Olha só. Quem é esse leão? Ele está rugindo. O pai e a mãe têm que fazer o quê? Orar e expulsar em nome de Jesus. Porque ele não está para brincadeira. Ele é o nosso adversário. Ele é inimigo de Deus. O maior adversário do diabo é Deus. E ele é mentor de toda injustiça do mundo. Ele ruge. Mas a Bíblia diz que Jesus veio para desfazer as obras do diabo. A Bíblia diz que o diabo também é anjo de luz. Lá em 2 Coríntios 11, 13 e 14, diz: porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Tem muita gente aí que pensa que a aparência dele é aquela que desenham por aí. Todo vermelho, chifrudo, um rabo bem grande e um tridente na mão. Ele se apresenta sedutor. Ele é um meninão bonito, uma princesa. Ele se apresenta assim, porque ele se transforma
em anjo de luz. A Bíblia diz que ele é o diabo. E diabo, amados, no original a ideia é de uma bala que sai com o objetivo de matar alguém, de uma flecha, de um dardo que é lançada para matar alguém. Essa é a ideia da palavra diabo. Flecha que mata. E ele vem para destruir as nossas vidas. Então são 4 as naturezas do diabo. A primeira, natureza destruidora, a natureza pervertida, natureza de manipulação e a de controlar. Será que nós temos poder para lutar contra tudo isso? Temos. O soldado romano, quando ia para uma guerra, a primeira coisa que ele tinha que fazer era se despir. Antes de colocar o seu uniforme, a sua armadura, ele tinha que tirar a sua veste, a sua roupa comum. E aí, antes de colocar aquela armadura, ele vestia uma roupa bem leve, tipo assim um macacão. E ele então colocava a armadura de soldado em cima desta roupa. E aí, amados, nós vamos ler na Bíblia o que a Bíblia fala a respeito disso. Antes de você e eu irmos entrar numa batalha e nos vestirmos da armadura de Deus, nós precisamos primeiro nos despir. E Paulo escreve aos Efésios no capítulo 4, e ele fala do que é que nós precisamos nos despir antes de nos vestir. E eu quero que você abra sua Bíblia aí em Efésios capítulo 4, e você precisa reconhecer estas áreas, que você precisa ser transformado, em nome de Jesus. Efésios capítulo 4, a partir do versículo 25, olha que diz o versículo 25, por isso deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. A primeira coisa que você e eu temos que nos despir, antes de colocar a armadura de Deus para lutarmos contra Satanás, nós temos que tirar da nossa vida a mentira. Você não pode mentir para outros. Você até pode, né? Você até pode mentir. Mas você não mente para o diabo e muito menos para Deus. Mas aqui a Bíblia diz para você não mentir. Quantas pessoas de repente você conhece que vive uma vida de mentira? Quanta gente você conhece que vive uma vida que não tem nada a ver com a verdade? Quantos casais de repente saem de casa uma semana sem se conversar, uma semana sem tocar um no outro, sem dar um pequeno beijo, e chega aqui na porta da igreja, sei lá o que acontece, Paula, mas vem um espírito de amor, que não é o amor de Deus. Aí ele pega na mão da esposa, e a esposa pega na mão do marido, aí os dois chegam juntinho, com um sorriso, tudo na paz, tudo na paz. Mentira. Mentira. Quantas pessoas estão vivendo uma vida de mentira? E Paulo diz aqui, deixem a mentira, vivam a verdade, falem a verdade. Isso, amados, que Paulo está dizendo aqui a partir do versículo 25, é uma vida de santidade, uma vida de consagração. Veja que diz o versículo 26, irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Quarta-feira eu falei sobre ira, não vou falar de novo hoje, mas eu quero apenas dizer o seguinte, fazer uma perguntinha para você. Quantos aqui já ficaram irados na sua vida? Levanta a mão. Tem gente que não está levantando a mão. Você talvez esteja enquadrado no versículo anterior. Está mentindo. Porque eu não acredito que você nunca tenha ficado irado uma única vez, pelo menos. Uma outra pergunta.
que precisa de mais coragem agora para levantar a mão. Quantos de vocês ficaram irados hoje? Levanta a mão. Opa, tem bastante gente. Ficaram. Agora eu quero desafiar você a pensar o seguinte: pergunte para Deus: Senhor, eu devo ficar irado? Eu ganho alguma coisa em permanecer irado? Amados, esse ressentimento de ira, de raiva, de ódio, isso não faz bem para nenhum cristão, nenhum de nós. Tem muita gente que tem uma aparência muito mais velha do que ela tem na verdade, por conta da ira, da raiva, do ódio no seu coração. Não consegue perdoar a pessoa, um irmão, a mãe, o pai, um filho, o marido. Parece aquele maracujá bem velhinho na gaveta, todo enrugado, mas é de tanta raiva, tanto ódio. E Paulo diz aqui, olha, não irem-se, ou se você irá, não peque, não durma irado. Pergunte a Deus, vale a pena eu ficar irado? Coloque esta ira nas mãos do Senhor. Não brinque com sentimentos de raiva, de ódio, de ressentimentos, porque você foi chamado para ser instrumento para derramar amor, paz e esperança na vida das pessoas que estão pertinho de você. Não ódio, não raiva, nem ressentimento. Do que mais nós temos que nos despir? Olha o que diz o versículo 27. Não deis lugar ao diabo. Se Paulo escreve aqui, não deis lugar ao diabo, é porque tem gente que dá lugar ao diabo. Você não pode dar lugar a ele. Você tem que fechar todas as brechas na sua vida. E se ele chegar pertinho de você, você vai dizer, sai daqui, em nome de Jesus. Não tem espaço para você na minha vida. Eu não lhe dou autoridade para você agir na minha vida. Eu te repreendo em o nome de Jesus. Vai embora. Se dispa. Não permita que ele fique perto de você. Diga não. No versículo 28, aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe. Olha que Paulo diz, se você tinha o costume de furtar, não furte mais. Pelo contrário, se esforce, trabalhe para abençoar aqueles que precisam. Sejam generosos. No versículo 29, ele fala assim, aquele que nenhuma palavra imprópria, palavra torpe, proceda da vossa boca, mas aquilo que é bom para promover a edificação, para que ministre graça aos que a ouvem. Palavra torpe é palavra enganosa, é palavrão, palavra podre, mal cheirosa, literalmente é aquilo que não reflete a glória de Deus. Você é cristão, e na sua boca não pode sair um palavrão. Eu lembro mais que eu era um junior ainda. E uma vez eu estava andando com meu pai. Tinha meu pai, eu no meio, e tinha um funcionário. E ali na empresa, você sabe como é que é homem na empresa, só fala besteira, só fala palavrão. E eu falei uma palavra do lado do meu pai. Mas eu tomei um sermão por conta daquela palavra que eu nem sabia o que significava. E ele me deu um sermão. E aí eu entendi que esse tipo de palavra não faz parte do meu vocabulário. Eu sei, amados, eu sei que tem hora, que você está ali, você veio do mundão, você cresceu no mundo, você aprendeu todo esse tipo de vocabulário, e você levanta de manhã. Estava até falando hoje de manhã no culto, da situação ali de você marido, levanta de manhã,
bem cedinho ainda para ir ao banheiro, e aí você levanta da sua cama, e aí você de repente pisa naquela plataforma da sua mulher, aquele sapato de 15 centímetros de altura. E quando você pisa, você dobra o pé e dói. Como não bastasse, você se levanta, se arruma e vai dar um outro passo e você chuta o outro. O dedinho chuta aquela plataforma. E aí vem uma palavra na sua boca que não é glória a Deus, aleluia. Quando você menos espera, você lança aquela palavra. E é uma palavra que não é do seu vocabulário, porque você é um cristão, você é filho de Deus, não faz mais parte da sua vida esta palavra. Você pode treinar isso, eu desafio você a treinar isso, treine, meu irmão. Numa situação como essa, numa situação de fechado, uma fechada no trânsito que alguém te dá, né? Você fala, oh, glória a Deus, aleluia. Você não precisa falar palavra torpe. Eu sei que é difícil, é loucura, mas você pode treinar isso, né? Treine, porque a Bíblia diz, sai disso, tire isso da sua vida. Se você quer vestir a armadura para lutar contra o diabo, você tem que pôr esta roupa primeiro, e você tem que tirar isso. No versículo 30, Paulo diz aqui, e não entristeçais do Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção, toda armadura, ira, e cólera, e tumulto, e blasfêmia, e toda malícia seja tirada de entre vós. E sede amáveis uns para com os outros, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou, por causa de Cristo. E no versículo 1, capítulo 5, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. Para a gente entrar nesta guerra, primeiro você tem que ter uma vida consagrada. Você tem que se despir de tudo isso. E agora sim, você vai se vestir da armadura de Deus. E a partir do versículo 14, Paulo fala aqui sobre as peças que compunham a armadura de um soldado romano. Ele fala no versículo 14, estai firmes e ficai de pé. O soldado não podia botar a armadura sentado. É interessante porque eu vivi isso, né, quando eu fiz o serviço militar. Não tem essa de você ficar se trocando, né, deitado ou sentado, não. Você pode fazer isso se o sargento seu, se o tenente não estiver vendo, porque se ele estiver perto, você vai ter que pôr sua roupa de pé, você vai ter que pôr aquele coturno de pé, você vai ter que amarrar aquele coturno de pé, e o tempo é pequenininho, é menos de 1 minuto para fazer tudo isso, e você tem que estar prontinho lá, já na fila, na posição de sentido, para começar a sua instrução. E isso tudo mostra para mim uma coisa, que eu e você, nós temos que estar em pé. Quando nós vamos lutar contra o inimigo, nós temos que estar de pé, lutar, e lutar se luta de pé. Eu não vi ninguém lutar deitado. O que eu quero dizer com isso? Se Deus está chamando você para lutar, para interceder, e você vai lutar contra o diabo, você tem que estar em pé. Eu não tenho nada contra orar deitado, orar ajoelhado, orar sentado, né? Eu gosto de orar deitado, mas eu vou te dizer, tem muitas vezes que eu vou orar deitado e eu só chego no Senhor, tenha misericórdia. Dia só de manhã, nem misericórdia eu acabo de falar. Então, se nós temos que guerrear, nós temos que estar em pé, firmes, de pé, porque o diabo bota desânimo. Quando você vai orar, e você vai dizer, eu vou orar, e você vai se declarar um tempo de oração, é interessante que ele vai colocar desânimo, vai colocar sono em você. Por isso, permaneça de pé. A sua postura para vencer o exército inimigo é de firmeza. Você precisa ser forte.
firme no Senhor. E Paulo então vai descrevendo, e ele fala no versículo 14 sobre o cinto da verdade. Esse cinto era um cinto que unia a parte de cima com a parte de baixo da armadura. Era o cinto que ajustava todas estas peças. Este cinto tinha um compartimento para descansar o escudo. E o escudo era grande. O escudo era quase do tamanho do soldado, 3/4 do tamanho do soldado, pelo menos. E esta cinta tinha ali um compartimento para você descansar o escudo. Tinha também um compartimento para você colocar a sua espada. O cinto era fundamental na vestimenta do soldado romano. E Paulo diz que esse cinto é o cinto da verdade. Que a verdade na minha vida é que torna estas peças importantes da armadura de Deus, e elas são ajustadas ao meu corpo, e são firmadas no meu corpo. A verdade é importante na vida do cristão. Em seguida ele fala sobre a couraça da justiça. E couraça da justiça tem a ver com a justificação. Quando Jesus morreu na cruz, ele recebeu a punição de toda a humanidade. Ele levou na cruz o meu pecado, levou na cruz o seu pecado. E couraça da justiça tem a ver com justificação. Porque o diabo olha para você e ele quer acusar você. Ele quer botar o dedo no seu nariz e dizer: olha, você está em pecado. Mas você pode dizer: olha, diabo, eu fui lavado, remido e justificado por causa do nome de Jesus. Então você não tem nenhum poder para me acusar, porque a Bíblia diz que não há mais acusação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Esta couraça era colocada aqui no peitoral, no tórax. Tinha uma peça que cobria atrás, uma outra na frente, e elas eram unidas uma a outra com argolas aqui na frente. E era de um tecido metálico, que se porventura o soldado estivesse desatento, sem o seu escudo, uma flecha, uma espadada, ainda ele podia resistir a esse ataque do inimigo, por conta desta couraça que estava cobrindo os seus órgãos vitais. O diabo vem para acusar, mas você pode dizer: olha, eu estou com a couraça da justiça. E essa couraça você não pode tirar da tua vida nunca, nunca, nunca. Porque é ela que protege dos ataques a órgãos vitais do seu corpo. No versículo 15, Paulo vai falar sobre calçar dos pés na preparação do evangelho. O que é evangelho? E quando você fala de pés na Bíblia, fala de caminho. Tem a ver com o estilo de vida. Com o estilo de vida que você tem em Cristo Jesus. Significa, por exemplo, que se você é fofoqueiro, não vou pedir para você levantar a sua mão. Se você é fofoqueiro, vou dizer uma coisa: você precisa se converter, meu irmão. Se você gosta de causar discórdia, de confusão entre os seus familiares, entre os seus amigos, se você gosta e é esse tipo de pessoa que gosta de causar essa discórdia, você precisa se converter, meu querido. Porque não faz parte da vida do cristão a discórdia. Não faz parte da vida do cristão a fofoca. Você tem que falar, e a Bíblia deixa bem clara que a boca fala do que o coração está cheio. Você tem que falar do evangelho da paz, de quem é Jesus, do que Jesus fez na sua vida, quem Ele é, o que mudou na sua vida quando você conheceu Jesus. Esse é o tipo de mensagem que você tem que levar. As sandálias nos pés dos soldados romanos era maleável, protegia os pés
do solo em que eles pisavam, solos mais diferentes. Amados, esta palavra, o Evangelho nos protege. Protege no nosso caminhar, no nosso estilo de vida. E isso tem que ser algo que você tem que entender, que você como cristão tem que anunciar quem é Jesus. Você tem um estilo de vida diferente. Você deve promover paz. Não pode promover bagunça, confusão. Você tem que anunciar palavras boas. Eu estava dizendo hoje de manhã, você conhece gente que tem prazer de dar notícia boa, notícia ruim? Conhece alguém assim? Tem prazer de dar notícia ruim. Adora descobrir que o irmão está doente. Aí chega para o outro e fala, você sabia? Não sabia? Vou te contar. É câncer. Coitadinho, vai morrer. Se alegra em dar notícias ruins. Sendo que o nosso comportamento, o nosso estilo de vida, amados, é de anunciar boas notícias, falar de Jesus. Diante de uma situação complicada, diversa, de tristeza, o nosso papel é orar. O diabo só traz confusão, só traz discórdia, mas nós somos anunciadores de um evangelho de paz. E talvez você esteja no meio de uma guerra, mas quer dizer uma coisa, o teu Deus é o príncipe da paz. O teu Deus é o príncipe da paz. Depois Paulo fala aqui sobre um escudo, no versículo 16, um escudo enorme. E quando eles entravam em guerra, os soldados romanos, é interessante que eles entravam em guerra e muitas vezes os soldados inimigos, o exército inimigo, à distância começavam a lançar flechas. E as flechas iam voando. E o exército romano, quando estavam vendo aquelas flechas se aproximando, eles se abaixavam. E eles ficavam numa posição que chamavam de tartaruga. Todos os escudos eram colocados sobre eles e parecia um grande casco de tartaruga. As flechas batiam no escudo e caíam. Flechas que eram mandadas sempre com fogo, betume e fogo. Dardos inflamados é isso. Flechas que vinham acesas e batiam nesse escudo. O escudo era de madeira, coberto com couro, um couro molhado, e quando os dardos vinham, quando as flechas vinham, batiam nesse escudo, as flechas se apagavam. E assim que as flechas caíam, os soldados se erguiam rapidamente e caminhavam, e ficavam atentos a novas flechas, e se abaixavam de novo. Mas os soldados romanos não recuavam, eles partiam para cima, eles iam para cima. E é isso que Paulo diz para mim e para você, nós não podemos recuar diante do nosso inimigo, não podemos ter medo, nós temos que ir para cima, porque nós estamos revestidos da armadura de Deus, e em nós estamos embraçando e levando o escudo da fé. E se de repente o diabo manda uma flecha destruidora na sua vida, uma flecha que diz, olha, você vai morrer, eu vou acabar com você. Você pode erguer o escudo e dizer, olha aqui a minha fé. O diabo pode dizer, eu vou acabar com as suas finanças, eu vou destruir o seu casamento, olha aqui a minha fé. A minha fé está em Jesus, é em Jesus que eu estou firmado. Então você não tem que se preocupar com essas flechas, dardos inflamados, porque você está coberto com a armadura de Deus, com a couraça da justiça. Você que está calçado com as sandálias do Evangelho da paz. Você tem o escudo da fé em suas mãos. Você tem o capacete é fantástico, gente.
O capacete do soldado romano era a coisa mais bonita que tinha. O capacete, ele não somente protege a cabeça do soldado contra flecha e espada, mas era um capacete bonito. Tinha um negócio aqui em cima assim, ó, nessa posição, parecia um moicano, vermelho, tudo de pé. De longe, os soldados inimigos já viam um soldado do Império Romano. De longe, quando olhavam para a cabeça dos soldados, o capacete aparecia de longe. Um capacete bonito, que não somente protegia a cabeça do soldado, mas era ornamental. Quer dizer uma coisa? Nós também temos um capacete. Paulo diz que é o capacete da salvação. E o nosso inimigo olha o nosso capacete e já treme de medo, porque ele sabe que nós pertencemos ao exército do Deus vivo. E ele não pode comigo, ele não pode com você. Ele olha para a nossa cabeça, ele vê o capacete da salvação e já sai correndo. É isso que Paulo está dizendo aqui, meu querido. Por isso ele fala, se vista da armadura de Deus. Mas para se vestir desta armadura, você tem que tirar a roupa velha, se consagrar, abandonar uma série de coisas, viver uma vida limpa, santa. E aí você pode se vestir da armadura de Deus e lutar contra o diabo, e você vencer em nome de Jesus, não por sua força, mas por causa do nome de Jesus. Pela fé eu posso vencer todas as batalhas. Você pode dizer isso para o seu vizinho do lado: pela fé eu posso vencer todas as batalhas. Não tenha medo. Todas essas armas são armas de defesas. Mas tem uma arma que é de ataque. Paulo fala a espada do Espírito. Era uma espada grande. Aliás, o soldado romano tinha duas espadas. Uma mais pesada. Essa espada mais pesada era a espada que ele exercitava. Ele treinava. E essa espada pesada fortalecia os braços dele. Mas quando ele ia para a luta, para uma batalha, para uma guerra, ele não usava aquela espada que ele treinava. Ele usava uma espada maior, mais leve, pontuda, afiada, dos dois lados. Cortava quando entrava, cortava quando saía. Esta era a espada que o soldado romano usava. Uma arma poderosa. E se você quer vencer o inimigo da sua vida, você precisa atacá-lo com a espada do Espírito. E a espada do Espírito, Paulo diz que é a palavra de Deus. Você precisa ler a palavra de Deus. Você precisa estudar a palavra de Deus. E investir tempo no estudo da palavra de Deus. E quando você for ler a Bíblia, antes de começar a ler, você não vai ler um jornal, você não vai ler uma revista Veja, uma Isto É. Você vai pegar a palavra de Deus. E antes de você abrir a Bíblia, feche os teus olhos, diga: Senhor, fale ao meu coração. E o texto que eu vou ler hoje mostra para mim o que é que eu devo fazer diante da leitura que eu fiz. O que é que eu tenho que mudar. Esta tem que ser a sua oração antes de ler a Bíblia. Tem gente que pega a Bíblia, eu vou ver o que Deus tem para mim, acha que a Bíblia é horóscopo. Vai lá, fecha os olhos e bota o dedão lá num texto qualquer. De repente cai lá no texto de Judas, que se enforcou. E aí você fala: e agora? É para mim me enforcar, Deus? Cuidado com o texto que você lê, que você bota o dedo. Tem coisa que você lê na Bíblia, ali você pega um versículo só que não pode servir de base para você, sem você ler versículos anteriores e versículos posteriores.
Então não dá para você pegar o dedão, botar numa página qualquer e dizer, é este aqui. Eu agora mesmo abri a Bíblia, botei o dedo num lugar aqui que é linha branca. Não tem nada. Aqui, ó, meu dedo onde caiu. O que Deus tem para dizer para mim? Eu tenho que ler em cima. A Bíblia não é horóscopo. Não é caixinha de promessa. Tem gente que adora caixinha de promessa. Já conhece caixinha de promessa? Uma caixinha desse tamanho. Tem um monte de versículo colorido, bonito. E ele fala assim, vou ver o que Deus tem para mim hoje. Vai lá e tira uma. O Senhor é meu pastor e nada me falta. Oh, glória a Deus, nada vai me faltar. Mas não entende que Deus está dizendo que não vai faltar dor de cabeça. Não vai faltar tempestade. Não vai faltar problema. E quando ele fala que nada vai faltar, é nada. Inclusive coisa ruim. Não vai faltar. Ah, mas você pega o quê? Não vai faltar comida na minha mesa. Vai faltar dinheiro na minha conta. Ei, cuidado. Pega um versículo lá, diz, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Eu posso qualquer coisa. O que é que diz o versículo antes do versículo de Filipenses 4,13? Paulo está dizendo que ele viveu as mais adversas situações. Ele sabia viver na pobreza, na riqueza, na fartura ou em nada para comer. Mas ele disse, em Cristo eu posso todas as coisas. Coisas boas e coisas ruins. Amados, domingo que vem é o segundo domingo de dezembro. É o dia que nós comemoramos o dia da Bíblia. E eu quero desafiar você já a estar orando. E para o ano que vem, o ano de 2020, eu quero lançar a campanha da leitura da Bíblia completa. Talvez você esteja na igreja há muitos anos e você ainda não leu a Bíblia inteira. Você fala, não dá, pastor. É um livro muito grosso. Tem gente que não lê. Se eu perguntar aqui para alguém, quantos livros você leu esse ano? Ele fala, o que é isso? Tem gente que vai comprar um livro na livraria, por exemplo, ele vai folhear para saber se as letras é bem grande. E quanto maior a letra, né, o livro acaba mais rápido. Vai ver se tem bastante figura. E se tiver página em branco, melhor ainda. Que acaba rápido. Né? A Bíblia não é assim. Você vai ver a Bíblia, você vai ver que, nossa, um livro grosso. Papel fininho. Como é que você lê a Bíblia toda em um ano? Como? É possível? É. Então nós vamos desafiar você, 2020, a ler a Bíblia pelo menos uma vez no ano. Dá para ler mais de uma vez. Mas vamos ler uma vez no ano. Como? Você vai receber um plano de leitura. E eu quero que você acompanhe esse plano de leitura. Você vai lendo na segunda-feira, na terça, na quarta, e você vai riscando os livros, os capítulos que você leu. E no final do ano 2020, nós vamos celebrar o nome de Jesus, porque você leu a palavra de Deus. Amém? Se você quer vencer as astutas ciladas do diabo, você precisa conhecer a palavra de Deus. Você precisa ler a palavra de Deus, ter versículos na sua mente e lutar contra o inimigo com a espada do Espírito. Você vai citar a Bíblia para o diabo. O diabo sabe a Bíblia mais do que muito crente. Mas quando você cita a Bíblia, você ora a Bíblia, você manda ele embora no nome de Jesus. Queridos, eu quero desafiar você. Lembre do cinto. Uma coisa que parece tão simples, mas que amarra esta armadura. É o cinto da verdade. A verdade na sua vida é a coisa mais importante. Coloque isso na sua mente. O diabo é o pai da mentira. Nós temos que andar em verdade. A nossa vida precisa ser uma vida que agrada ao Senhor. E a verdade é a única coisa que agrada ao Senhor. Não minta. Não viva uma vida de mentira. Não viva uma vida de aparência. Viva a verdade. Eu quero encerrar pedindo para você, aí no seu lugar, falar assim, capacete da salvação. Diga, capacete da salvação.
couraça da justiça. Em Cristo Jesus, eu sou justificado. Em Cristo Jesus, eu sou justificado. Satanás, você não tem poder para me acusar, porque eu já fui justificado em Cristo Jesus. Escudo da fé, para derrubar os dardos inflamados do maligno. As sandálias da preparação do Evangelho da Paz. É o meu estilo de vida. Eu levo boas notícias, palavras de esperança, de fé e de paz. Amém, irmãos? Você não pode abrir mão disto. Deus me chamou para trazer a paz, não para trazer guerra. Deus chamou você para viver uma vida abundante. E que você possa pregar isso, que você possa anunciar isso, que você possa falar isso, e isso seja verdade na sua vida. Este seja o seu estilo de vida. E quando você vence, você veste esta armadura que Deus deu a você. Você luta contra o inimigo, e ele bate em retirada, em nome de Jesus. É hora de nós acordarmos. É hora de nós entendermos que estamos numa luta espiritual todos os dias. É hora de nós entendermos que é melhor nós desligarmos a nossa televisão e termos um tempo a sós com Deus, um tempo em família, estarmos na igreja. Você sabe de uma coisa? O diabo não tem nenhum interesse que você esteja aqui hoje. Aliás, eu acredito que muitos de vocês não vêm alguns domingos, porque ele botou preguiça no seu coração, desânimo no seu coração. Sabe por quê? Porque o diabo sabe que você sozinho é presa fácil. Mas a igreja do Senhor Jesus. Imagina o irmão que está do seu lado aí, né? O escudo da fé. Eu vou fazer aqui uma dinâmica que vai mexer um pouquinho com você, talvez vai deixar você um pouco desconfortável. Eu estou olhando aqui de cima e estou olhando aqui lugares vazios. Ó. O escudo da fé cobre a Marlene ali. A cabeça dela, mas se a flecha vier de lá para cá, você morreu, Marlene. Não tem nenhum escudo aí, ó. Está vendo aquele pessoal que está ali sozinho ali, ó? Estão desguarnecidos. Fiquem em pé vocês. Fiquem em pé vocês. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Vai, Douglas. Vem para cá. Fecha esses buracos aqui, ó. Vamos, gente, rápido. Oh, meu Deus do céu. Hã? Tem lugar vazio aqui, não tem? Hã? Ali daquele lado aqui, ó. Tem lugar vazio ali? Fiquem de pé vocês. Rapidinho, fica rapidinho. Tem lugar vazio ali? Tem ou não tem? Corra. Feche lá. Vai, Daniel. Tem lugar vazio aqui? Vou chegar aí. Tem lugar vazio ali, gente. Acorda! Oxa! Em nome de Jesus. Meu Deus. Tem lugar vazio. Tem lugar vazio ali. Hã? Agora, vou ter que mexer com um lado aqui, né? Como ali já está cheio, aquele lado ali, ó. Vou mexer com vocês ali. A turma do... Aê, irmão, tá vendo? Glória a Deus, né? Aquele povo de pé ali. Fica de pé vocês a esse lado aí. Fiquem. Rapidinho. Procure lugar vazio aqui. Procure lugar vazio. Procure lugar vazio. Rápido, gente. Rápido. Ali, hein? Olha ali quanto lugar ali, ó. Ó, aqui na frente, 2 lugares aqui vazio aqui, ó. Tem gente desguarnecida ainda aí?
Adriano, né? Tá eu e o Adriano aqui sozinho. Né? Tem lugar vazio perto de você aí? Tem, não tem? Era bom ter alguém aí, irmã? Era bom? Você gostaria? O que eu faço agora, hein? Aquele pessoal, tá tudo cheio aí? Tá tudo cheio aí? Aqui também? Tem um lugar ali. Senta aí, Vaguinho. Que eu vou para lá, ó. Vou deixar só o Adriano ali. Ele quer ficar lá? O Adriano, larga o seu violão, vem para cá. Tem um lugar ali, Adriano. Aqui, gente. Vocês vêm... Aí vamos fazer o seguinte, vocês vêm para frente. Para frente. Tem lugar vazio aí? Tem algum lugar aí perto de você? Tem aqui, ó. Ali, ó. Ali, Alex. Senta ali, Alex, ó. Pula. Mais algum lugar vazio? Tem? Olha lá. Sozinho, rapaz. Desguarnecido lá. Olha lá, Adriano. Gente, imagina o exército inimigo lançando sobre vocês flechas inflamadas, acesas, betume. Você vai fazer o quê? Levantar o seu escudo da fé. Então, olha, eu vou me assentar aqui, estou ao lado da Rose, do Clodoaldo aqui, e eu vou levantar meu escudo da fé. Ó, levanta aí, Rose, levanta aí, Clodoaldo. Imagina, é um casco de tartaruga. Imagina, gente, imagina. É um casco de tartaruga. E você vai dizer, olha, diabo, eu estou protegido. Eu estou coberto. Eu estou firmado em Cristo. A minha fé é nele. Pode lançar, lança mais. Eu estou protegido. Eu cubro a minha vida. Cubro a vida da Nath. Cubro a Rose. Cubro a vida desse rapaz aqui. Cadê o? É o Gustavo. Está aqui o meu escudo. Ele me protege. Goninha me protege. Eu protejo aqui atrás. Em nome de Jesus. Eu estou com o escudo da fé. Não dá, amados, para a gente não entender e ficar parados diante disso. Eu queria que você se colocasse em pé nesse instante. O pessoal do louvor pode ir lá para frente. Adriano. Nós precisamos acordar, gente. Não precisa voltar para o seu lugar, não. Aguenta firme aí, fica onde você está. Ah, mas eu estou longe da minha esposa. Aguenta firme aí, só um pouquinho. Eu sei, queridos, que Deus tem algo tremendo na sua vida. E você precisa entender que a luta é feroz. O inimigo, ele é feroz. Ele não está para brincadeira. Mas em Cristo, nós somos